Oi pessoal, estão conseguindo assistir aí? O áudio tá tudo certinho? Manda um ok aí pra mim nos comentários, só pra eu saber se tá tudo funcionando, se vocês estão conseguindo me ver. Vou começar aqui no Insta. Estão conseguindo assistir direitinho? A imagem tá boa? Dani... Voltou sim, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver se foi no Insta aqui. Se alguém estiver acompanhando no Insta também, fala pra mim, pra dizer se tá tudo certinho lá também, o áudio, o vídeo. Deixa eu ver aqui como é que tá no Face. Vocês que estão online, vão deixando pra mim de onde vocês são, qual cidade, qual estado, pra gente poder dialogar um pouquinho antes de começar realmente a falar sobre o tema. 39 pessoas online. Aqui é a Mônica Santos. Ariadna Coelho, boa noite. Nicolas está com a gente também. Nosso aluno da oficina. Gustavo Braga falando que tá tudo certo, que a imagem tá boa. Luiz Eduardo também. Um abraço pra Júlia Ireno, um abraço pra você. A Mônica Santos falando sobre brinde. Não vai ter brinde hoje não. 41, deixa eu ver aqui no Insta. Vocês que estão no Insta, vão mandando pra mim se tá tudo ok, se o áudio tá corretinho, se a imagem tá boa. A aluna falou que no Insta tá tudo certo. Um total aí de 68 pessoas online. Quem tiver no Face, dá um pulinho lá no Insta pra mim. Dá uma olhada como é que tá o áudio lá, a imagem. Vamos ver aqui o pessoal. Pessoal do Pará, um abraço. Matheus Pereira de São Paulo, um abraço para você. Ilhabela, Litoral Norte de São Paulo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tá bem diversificado hoje. Pessoal do interior de São Paulo, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Pessoal do Paraná, São José dos Pinhais. Rio de Janeiro. Ariadna Coelho mandando um olá pro pessoal da live. No Insta, deixa eu ver como é que tá aqui no Insta. Tudo ótimo, áudio bom. Tudo certo, tudo ok. Então, pessoal, se vocês puderem, dá uma compartilhada na live, compartilha na timeline de vocês, marca um amigo, isso vai ajudar muito para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível. Se vocês também quiserem, pode ir deixando uma pergunta, porque se eu não responder nessa live, eu tento ao máximo fazer um vídeo para o YouTube para responder vocês, ou posso abordar essa pergunta numa outra live, entendeu? O pessoal continua falando que no Face tá tudo ok, no Insta tá tudo ok. Pessoal de Minas Gerais. Fernanda Garito, não esqueci de Minas Gerais. Pessoal de Itinga, Minas Gerais. Capão do Leão, Rio Grande do Sul, pessoal do Rio de Janeiro. Vamos compartilhando isso aí, galera. Então, vamos falar sobre o tema de hoje, né? Eu me propus a fazer essa live para vocês, para abordar um pouco sobre o que eu considero um dos maiores erros, os 3 maiores erros, que os vestibulandos de medicina, eles sempre acabam cometendo, entendeu? Eu acredito que esses 3 fatores, eles são decisivos para a sua aprovação. E quando eu me dei conta de que eu errava, eu cometia esses erros, eu acho que eu consegui progredir muito mais nos meus estudos, né? Então, o primeiro tema que eu resolvi abordar com vocês é que as pessoas muitas das vezes não sabem a densidade de conteúdo daquela prova que ela vai fazer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está estudando com foco mais para o Enem e ela acaba achando que aquele conteúdo que ela estudou, ela vai conseguir obter um bom resultado, por exemplo, na USP, na FUVEST, que é um vestibular totalmente diferente. Então, eu aprendi
E isso eu comecei a colocar em prática e minhas notas começaram a aumentar muito, por exemplo, num simulado da FUVEST, um simulado da UERJ, eu comecei a perceber que se eu focasse mais para aquele tipo de banca, eu conseguia ter um resultado muito maior. E isso vai acontecer em todas as provas que vocês vão fazer. Se você for estudar para a USP, foca para a FUVEST, foca para a USP. Saiba que você vai ter uma bagagem sim se você estudar para o Enem, mas que é essencial você ter um pouco de conteúdo focado, entendeu? E quando você deixa de estudar esses conteúdos focados, você acaba muito restrito, por exemplo, ao Enem, entendeu? E as provas específicas, por exemplo, a UERJ, ela cobrava muito botânica, cobrava muito fisiologia humana, e que se você não estudasse mais aquele tema que muito provavelmente não era tão cobrado no Enem, você não ia ter um desempenho tão bom e provavelmente na específica você não ia tirar uma nota tão boa, né? Fala, pessoal aqui, deixa eu ver aqui os comentários. Pessoal mandando pergunta, pode mandar pergunta, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês queiram que eu faça um vídeo no YouTube ou uma nova live, vocês podem falar pra mim. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Fernanda de São Paulo está perguntando quanto tempo eu passei estudando. Eu estudei durante 8 meses para o vestibular de medicina, sempre focando nas específicas que eu ia fazer, principalmente na UERJ, na FUVEST e tudo mais. Mas não esquecendo o conteúdo geral que o cursinho passava. E esse é até um grande problema que as pessoas fazem. Elas acabam estudando o conteúdo geral que o cursinho passa e elas esquecem que existe as específicas. Existe a segunda fase, existe a terceira fase, dependendo do vestibular que você vai fazer, Einstein, FUVEST ou segunda fase da UERJ, existem as específicas e as pessoas acabam pegando só aquele conteúdo geralzão que o cursinho passa, ou acabam não indo para as aulas específicas, o que na minha opinião é um grande erro, né? Isso acontece também com a questão da redação. Por exemplo, a redação do Enem, ela é muito mais generalista. Ela quer saber se você sabe argumentar de uma forma geral e se você tem bagagem cultural. Não é necessariamente voltada para um modelo de carta ou para um modelo mais expositivo. Então, se você vai fazer o Enem, você tem que saber que essa banca vai cobrar a densidade de conteúdo proposta pela redação, que no caso é mais bagagem cultural, sua capacidade argumentativa, entendeu? E no caso da FUVEST ou da UERJ, por exemplo, já caiu o modelo de carta na UERJ. E se você não soubesse fazer isso, você com certeza tomaria um pau na prova, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui no Facebook. Pessoal mandando abraço, mais gente do Rio Grande do Sul online. Estamos agora com quase 80 pessoas, se totalizar as 2 redes sociais, quase 80 pessoas. Continua compartilhando, pessoal. Compartilha a live aí na timeline de vocês. Dá aquela curtida que vai ajudar pra caramba. Deixa um comentário. Deixa uma pergunta. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão fazendo. Aqui, o Nicolas fez uma pergunta. Falou, Eduardo, você acha que é melhor deixar a resolução das provas dos anos passados mais pro final, mais pra perto da prova, ou você já começa a resolver agora? Bem, eu acredito que você deva fazer um simulado, pelo menos, a cada semana ou a cada 2 semanas, porque você já vai pegando o estilo daquela banca, entendeu? Se você deixa para fazer simulados muito no final, eu acho que você perde a capacidade de entender melhor como é aquela tua banca, como é a FUVEST, como é a banca da UERJ, como é a banca do Enem. Então eu acredito que você fazer simulado é como se você estivesse exercitando já aquele momento da sua prova, né? Então, quanto mais vocês puderem fazer simulados, eu acredito que seja melhor para o desempenho de vocês. Óbvio, quando vai chegando o momento da prova, vocês começam a fazer muito mais simulados, né? Então vamos para o segundo ponto que eu considero crucial como o erro dos vestibulandos de medicina. Eu acredito que às vezes as pessoas... Às vezes não, é sempre, sabe? Quando você começa a fazer uma prova, você precisa prestar atenção. E um grande erro dos vestibulandos é não prestar atenção, não ler atentamente as questões. Quantas vezes vocês já escutaram uma história de alguém assim, eu não passei por causa de uma questão, eu não passei por causa de 2, faltou muito pouquinho. Mas às vezes é aquela questão fácil, que se você prestasse atenção, é a questão que te faria passar, entendeu? Então eu acho que você ler atentamente aquela questão é de suma importância. Como eu fazia para ler as questões do vestibular? Primeiro, eu olhava aquela questão, tentava ver o contexto dela, fazia um scanning, aquela leitura mais superficial. Primeiro uma leitura mais superficial. Depois daquela leitura, eu já passava para as alternativas. E eu via, de acordo com aquelas alternativas, um contexto geral. Eu pegava a ideia geral da questão. E a partir disso, eu tentava reduzir minimamente aquele contexto. E a partir daquela própria questão,
eu já vi as alternativas que eram absurdas. Se você lê a questão e lê as alternativas, você vai ver que existem alternativas que são contraditórias com o próprio enunciado. E aí você já consegue matar, sei lá, 2, 3 alternativas e vão te restar, sei lá, 2 para você escolher, você fica com 50% de chance de acertar, né? E eu acho que o fato de você ler as questões com atenção faz com que você tenha um maior número de acertos. Primeiro faz aquele scanning, como eu falei, olha as alternativas, exclui o absurdo e começa a procurar qual é a questão certa de acordo com as alternativas que sobraram. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Mais gente de Curitiba, Joyce Gabriele, Curitiba. Deixa eu ver aqui, pessoal de São Paulo. Gabi Camargo de São Paulo. Bela Silva de Itabuna. Mais gente de São Paulo, Presidente Prudente. Vou dar uma olhada aqui no Facebook, como tá agora. A Camila falou que já aconteceu com ela por não ter lido direito o comando da questão. Então, às vezes você perde uma questão que é essencial para sua aprovação. Você fica, sei lá, por exemplo, uma nota de corte que seja 820. Às vezes você erra 1 ou 2 questões e sua nota vai para 815 e você já não passa. Às vezes nem na reclassificação. Então você fazer aquela leitura que você pega todo o contexto da questão, exclui o absurdo e foca no que realmente pode ser certo, em 2, 3 alternativas, faz com que o número de acertos das suas questões seja muito mais alto, entendeu? Vamos ver o que vocês estão falando. Pessoal do Paraná, um abraço. Mais gente falando que já perdeu muita questão em relação a isso. Qual foi a experiência de vocês em relação a isso? Vamos ver aqui as perguntas. Pessoal pedindo para eu fazer um vídeo sobre a diferença entre cursinho presencial e online, o que eu acho melhor. Eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês e postarei no YouTube e em breve eu posto lá no meu Facebook. Pessoal perguntando sobre cronograma, melhor cronograma para estudar. Também vou falar um pouquinho sobre isso para vocês no meu canal no YouTube. Então tá. O terceiro ponto, que eu acredito que seja um dos maiores erros de quem vai prestar o vestibular para medicina, é que muitas das vezes as pessoas ficam relutando na hora de pedir ou receber ajuda. Por que isso? Porque você só vai começar a aprender com os seus erros quando você começar a aceitar a ajuda de um professor ou de um amigo. Às vezes você está lá no pré-vestibular e você não está conseguindo resolver uma questão, ou você não está entendendo determinado conceito, existe um amigo do seu lado que ele entendeu a questão, que ele sabe como resolver aquela questão, ele entendeu todo o contexto relacionado àquela matéria, e aí ele pode te ajudar, entendeu? E se você se nega, se você fica relutando a isso, você acaba não aprendendo. Às vezes, eu ouvia muito assim na época do pré-vestibular, as pessoas falavam assim, eu não entendi, mas quando chegar em casa eu vejo. Muitas das vezes você nem vê, você nem abre mais o caderno, nem abre a apostila, e acaba não aprendendo com aquele seu erro. Então, acho que um dos grandes problemas, o terceiro grande problema dos vestibulandos de medicina é relutar na hora de pedir ajuda para resolver qualquer questão ou entender um contexto geral daquela determinada matéria. Então, eu acho que a pessoa tem que ser mais humilde na hora de pensar no vestibular dela, porque se você não entende aquele determinado conteúdo, aquele determinado contexto, aquela determinada matéria, quando você chegar no vestibular, você não vai conseguir fazer aquela questão. Você vai pensar assim, poxa, eu tive isso no pré-vestibular. Você vai lembrar. E aí você vai falar, poxa, eu podia ter perguntado, tirado uma dúvida, mas na hora do vestibular já não tem mais como. Então, se vocês forem mais humildes e deixarem o professor te ensinar, ou um colega seu que entendeu a matéria, vocês já vão ter um desempenho muito melhor, entendeu? Então, acho que, basicamente, são esses 3 pontos que eu queria falar com vocês, entendeu? Eu queria deixar bem claro isso de você não relutar, entendeu? Na hora de você pedir ou receber uma ajuda, que você saiba ler a questão adequadamente, tenha concentração e saiba ver quais as alternativas que são absurdas, tentando sempre tirar o absurdo e focar no que realmente pode ser mais certo. Deixa eu ver aqui as mensagens no Insta. Tem gente falando que quer mudar de curso, pedindo dicas sobre isso. Daniele Lemos aqui no Instagram, a falar que faz biologia, quer trocar para medicina. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, vou postar aqui no Insta. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente falando que sofre muito com a questão da ansiedade. Isso aí acaba afetando muito na resolução de questões. A ansiedade acaba gerando a falta de atenção e as pessoas acabam não acertando as questões.
É uma coisa que... Essa questão da gestão da emoção como um todo é importante para o vestibular, né? Uma pessoa aqui de Petrópolis, né, do Rio de Janeiro, Laura Coelho. Bem, pessoal, então é isso. Eu queria deixar claro isso para vocês saberem a densidade dos conteúdos que cada prova vai cobrar, tanto na redação quanto nas questões objetivas. Vocês lerem atentamente cada questão e que vocês saibam também ter humildade na hora do vestibular, na hora de resolver questões, pedir uma ajuda, receber uma ajuda. Eu vou estar deixando aqui no Insta e aqui no Facebook também, minhas redes sociais, o Instagram, quem quiser seguir é @EduardoSattler lá no Instagram. E o meu Facebook, a maioria de vocês já sabe. Agora a gente também está com o site, é www.vestibulardemedicina.com.br, se vocês quiserem entrar, ou oficinadaprovação.com. E lá vocês podem estar me seguindo e me acompanhando. É isso, pessoal. Um abraço, vou encerrando aqui no Insta. Encerrando aqui no Insta e no Face. Tchau, tchau, pessoal.